Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, seja colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos mostra 4 atitudes concretas de misericórdia. Primeiramente, Jesus vai dizer aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Ou seja, Jesus está nos chamando a uma prática de imitação do Pai do céu. E essa prática é a prática de misericórdia, que se manifesta através de 4 atos essenciais. Esses 4 atos que nós precisamos aprender a praticar na nossa vida, para que assim nós possamos ter atitudes de misericórdia, mas não só atitudes de misericórdia, mas ter no nosso coração esse grande dom de Deus sendo manifestado para com os nossos irmãos. Por isso que a primeira atitude concreta de misericórdia é não julgar. E o próprio Cristo vai dizer: não julgueis e não sereis julgados. Ou seja, a misericórdia, ela não julga, mas ela busca entender a circunstância do outro. Assim também Deus faz com cada um de nós. Deus, diante do nosso pecado, diante das nossas quedas, diante das nossas limitações, Deus, Ele olha as nossas circunstâncias, Ele entende as nossas circunstâncias. É claro que Ele não quer que nós permaneçamos no erro, Ele não quer que a gente brinque com a misericórdia, mas Ele olha a nossa luta diária. Por isso que nós não podemos julgar, porque todos nós temos limitações. E Deus, Ele está nesse tempo, nessa terra, Deus, Ele olha a nossa luta. E nós seremos, no fim, julgados por essa luta, pelo nosso esforço. Porque Deus, Ele nos dá a graça e nós precisamos corresponder à graça divina. Por isso que nós não podemos julgar, porque nós precisamos buscar entender aquilo que são as circunstâncias dos nossos irmãos. Depois, a segunda atitude de misericórdia é não condenar. Porque quando nós buscamos condenar os outros, nós estamos sendo juízes dos outros. E quando a gente não condena, isso é um sinal de que nós estamos dando uma segunda chance a esses nossos irmãos, para que eles possam voltar no caminho, para que eles possam restaurar a sua caminhada, para que assim possam também voltar ao caminho de salvação e experimentar essa grande misericórdia de Deus. Por isso que nós precisamos também ter um cuidado para não condenar, porque na medida em que nós medimos, nós seremos medidos. E se nós condenarmos, também nós seremos condenados. E assim nós vemos como que Jesus Cristo, Ele vai nos dando esses sinais, nos dando esses ensinamentos essenciais para que nós possamos viver aquilo que é o nosso chamado, de sermos instrumentos de salvação, e não de julgamento e nem de condenação, mas instrumentos de resgate, de misericórdia, de reparação, para restaurarmos a vida daqueles que se afastam, para restaurarmos e resgatarmos aqueles que caem em seus pecados, para estender a mão para aqueles que estão caídos,
para que assim possamos levantá-los e edificar a vida desses nossos irmãos. Por isso que nós temos também uma terceira atitude concreta, que é fruto das duas primeiras, de não julgar e não condenar, que é perdoar. E Jesus mesmo vai dizer: perdoai e sereis perdoados. O perdão é aquilo que liberta os nossos irmãos. O perdão é o instrumento de Deus para a salvação da humanidade. Por isso que o perdão ele nos liberta do passado. Ele vai nos dando a graça de libertar também, quando nós perdoamos, de libertar aqueles que nos ofenderam, que têm alguma coisa para conosco. Por isso que também nós precisamos aprender a pedir perdão, para que nós possamos assim também ir reparando, restaurando as nossas fraquezas, as nossas quedas, as nossas ofensas ao próximo. E assim nós vemos, o perdão, que é um sinal de Deus para o mundo. Depois nós vemos a quarta atitude concreta, que é dar. Dar significa ser generoso para com todos esses bens de salvação, de essa generosidade de ir ao encontro do nosso irmão para dispensar os dons, as graças de Deus, que vem justamente através desse perdão, que é esse grande instrumento da misericórdia de Deus. Por isso que nós precisamos acolher esse chamado de Jesus Cristo, que Ele nos diz: dai e vos será dado. Ou seja, nós precisamos aprender a ter iniciativa de dar ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos de receber do nosso próximo. Essa é a regra de ouro. Por isso que depois, no final do Evangelho, Jesus Cristo, Ele vai nos dizer, dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Aqui nós vemos que Jesus Cristo, Ele coloca a salvação nas nossas mãos, a experiência da misericórdia nas nossas próprias mãos, onde nós precisamos verdadeiramente não julgar, não condenar o nosso próximo, aprender a perdoar e dar o perdão e pedir perdão, e principalmente sermos generosos nessa prática de misericórdia, porque quanto mais nós formos misericordiosos, quanto mais nós praticarmos essa generosidade para com o nosso próximo, mais nós vamos ser instrumentos de salvação, pela reparação, pelo desagravo dos pecados alheios e principalmente para que nós possamos ser esses instrumentos de resgate dos nossos irmãos, porque com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Se nós buscarmos salvar o nosso próximo, nós também seremos salvos. Na medida em que nós usarmos de misericórdia com o nosso próximo, Deus usará de misericórdia para com cada um de nós. Na medida em que nós somos generosos com o perdão, mais nós experimentaremos o perdão de Deus na nossa vida. E assim nós vamos crescendo nessa grande experiência de misericórdia e vamos aprendendo a transmitir a essa misericórdia a toda a humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.